Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Josi, trabalho na Anne Decor House e hoje eu vim aqui bater um papo com vocês sobre cortinas de tecido. Cada vez mais as nossas casas têm vidro nas suas estruturas e as pessoas depois precisam vestir esse ambiente para que o sol não tenha o efeito dentro dos seus interiores, não estrague seus móveis, enfim. Então uma das opções que são usadas são as cortinas de tecido. Porém é muito importante o consumidor entender o impacto que tem o sol sobre os tecidos, tá? O que acontece? A gente pega muitos casos de clientes que acabam vindo depois de ter 2 ou 3 anos a sua cortina de tecido instalada num ambiente que é só vidro, onde tem incidência direta do sol, e esses clientes eles acabam não entendendo por que aquela cortina começa a ficar feia, começa a desbotar depois da lavagem, ou a própria fibra começa a se dissolver. Então vocês imaginem o que aquele tecido está sofrendo de impacto com o raio solar, porque ele passa o tempo inteiro ali exposto àquele sol e protegendo o ambiente interno da casa. Porque a gente tem que imaginar que se não tivesse aquela cortina na frente, aquele sol estaria estragando a mesma coisa que ele está fazendo no tecido, ele estaria fazendo no interior do ambiente do consumidor, ou seja, queimando o chão, queimando o móvel, enfim. Então, o que se percebe? Sol cada vez mais quente e casas cada vez com mais vidros. Então, é muito importante que a pessoa que vá fazer a obra e vá depois pensar no tipo de cortina que coloque, que ela entenda que a cortina, além do aspecto estético, ela tem a função de proteção. Então, de tempos em tempos haverá necessidade de fazer reposição dessas cortinas, porque esse tecido ele vai sofrer com os efeitos, tá? Ainda falando de cortinas, uma dúvida muito grande que as pessoas têm é sobre o uso de blackout e uso de filtro solar, tá? O blackout, nesse caso aqui eu estou no mostruário da loja, o blackout, a única função do blackout é escurecer o ambiente. Tá? Então ele até tem a função também, claro, que ele vai evitar que o sol entre, que ele vai diminuir um pouquinho da incidência de calor dentro do ambiente, mas a principal função do blackout é escurecer o ambiente, tá? Então ele é indicado para onde? Para quartos onde as pessoas precisam dormir, que não entre claridade, ambientes onde também as pessoas assistam uma televisão, ambientes às vezes corporativos que façam uma reunião que tem que escurecer para fazer uma retroprojeção. Então, aonde você precisa escurecer, você vai pensar no blackout. Porém, o que acontece se você vai usar um blackout, como nesse caso aqui? Nesse caso aqui eu só tenho vidro atrás, tá? Então eu vou usar um blackout. Durante todo o dia ou durante toda a tarde eu vou ter incidência do sol. Todo blackout atrás, principalmente o 100%, no tratamento que ele recebe, que esse tecido tem, a maioria deles eles são de poliéster e possuem uma resina. Então o que vai acontecer? No momento que eu lavar a primeira vez essa cortina, é comum que essa resina tenha sofrido com a ação do sol e que essa parte, principalmente a parte que está exposta ao exterior do ambiente, que essa parte fique manchada, que essa parte escureça, que essa parte não fique mais com a cor uniforme. Isto é perfeitamente normal, tá, gente? Isso é ação do sol, tá? Então não é defeito do tecido, não é defeito do produto. Isso o consumidor tem que entender. Então, se após 1 ano, 2 anos, o cliente não estiver mais confortável com essas manchas, a solução é trocar a peça por um blackout novo. E tem que entender que isso acontece por causa do efeito do sol, tá? Outra situação que as pessoas têm bastante dúvida é, por exemplo, sobre o filtro solar. O que é o filtro solar? É o tradicional forro de cortina que a gente chama, tá? Qual é a função do filtro solar? A função do filtro solar é
proteger o ambiente dos efeitos dos raios de sol e manter a claridade. Então, em ambientes onde eu não tenha problema, que eu não precise escurecer, sempre é indicado usar o filtro solar onde bate sol. Tá? Ele é o produto mais adequado nessa situação. E lembrando que não pelo fato dele ser filtro solar que você não tenha que ter a manutenção de tempos em tempos dele, porque ele também é um tecido que também vai sofrer com a ação do sol. Então, provavelmente, dependendo da incidência, existe um período que tem que ser feita a troca desse filtro solar. Sempre reforçando que o sol, o que ele vai estar fazendo no tecido, ele poderia estar fazendo na tua casa, e o tecido está protegendo o teu ambiente desses efeitos do sol. Tá? Quando você for lavar as suas cortinas, então, também outra dúvida que as pessoas têm muito, né? As cortinas, hoje, na sua maioria, elas são em tecidos, principalmente feitos de tecido de poliéster, tá? Então, qual é a característica desse tecido? Ele é um tecido que não encolhe, porque ele não tem uma fibra natural. Então, o cuidado que você tem que ter é tirar essa cortina do varão, proteger bem esses acessórios com uma fronha, amarrar eles e proteger com uma fronha e colocar na sua máquina de lavar no modo delicado. Então, é recomendado deixar de molho, né? Não usar cloro, não usar nenhum produto corrosivo, né? Deixe num sabão neutro, um sabão líquido, deixa de molho, repete a lavagem se tiver necessidade, sempre no modo delicado. E depois que o processo estiver pronto, você pega a cortina e já pendura de volta no varão. Ela mesmo vai se ajeitar, não tem necessidade de passar, não tem problema nenhum. É muito simples e muito fácil, tá? Os blackouts, tá? Os blackouts, existem famílias diferentes de blackout. Então, por exemplo, até uns 3, 4 anos atrás, o blackout 100% parecia uma lona de plástico. E ele não era lavável, a manutenção dele era com um paninho, né? O que mais acontece nos blackouts geralmente são manchas de mofo, tá? E por que elas acontecem? Não tem de novo a ver com defeito de tecido, e sim com característica do ambiente. Vocês imaginem o sol batendo o dia inteiro nesse vidro e esse calor todo sendo transmitido e bloqueado pelo tecido. É comum que esse blackout ele sue, que ele transpire, e com a poeira que tem no ambiente, ela vai grudando, vai formando as manchas de mofo, tá? Então o mofo às vezes sai com a lavagem e às vezes não sai, né? Então cada caso tem que ser analisado, tá? Mas os blackouts de hoje em dia, por exemplo, inclusive esse aqui, são todos eles laváveis, tá? O que você tem que cuidar é na hora de estender esse blackout. Se caso você não vá colocar ele logo de volta no varão, vai estender por cima de um varalzinho ou alguma coisa nesse sentido, você nunca pode estender o lado resinado com que uma parte cole na outra. Porque a hora que estiver seco, isso está colado, você vai abrir o tecido e vai rasgar as partes fora. Então tem que ter todo esse cuidado na hora de manusear o blackout. E o indicado é que o blackout não seja centrifugado, tá? Então o ideal é fazer o processo de lavagem na máquina, tirar ele, estender ele por cima de algum lugar onde ele não toque os dois lados e que a água escorra lá. E depois, se ele estiver levemente úmido, já pode colocar ele de volta no trilho, no varão, tá? E uma outra característica, então, são os tecidos de fibras naturais. Hoje em dia, nos cortinados, os principais tecidos são os linhos 100% que a gente chama, né? Que é o caso, por exemplo, dessa cortina aqui. Ele é um tecido refinado, chique, né? Que ainda tem a preferência e o gosto de muitos dos clientes, tá? Porém, mesmo ele hoje já passando na indústria por um processo de pré-encolhimento, na lavagem ele ainda pode encolher 3%, tá? O que significa isso? De cada metro de altura ele pode encolher até 3 centímetros por lavagem, tá? Então, quando é esses tecidos, o cliente, o consumidor, ele já tá ciente dessa situação da fibra natural, né? E as barras, elas geralmente são usadas duplas e barras maiores, porque em cada lavagem há necessidade de fazer a barra, tá?
Mas o processo de lavagem ele segue como outro qualquer. O que vai acontecer é que você vai estender depois essa cortina de volta e quando é fibra natural, provavelmente você vai ter que passar essa cortina, porque ela vai se amassar. É diferente de um poliéster, que é um tecido que tem um caimento natural e a coisa acontece sem precisar de interferência humana, né? E para terminar, se usam muito hoje as telas, como reposteiros, enfim, para enfeitar as cortinas, enfeitar os ambientes. Nesse caso aqui eu tenho uma tela que é feita de fios de lã preta, né? Como vai lavar essas telas? As telas, o recomendado é que o processo de lavagem seja manual, tá, pessoal? Porque é um tecido delicado, tá? Ele pode romper os pontos, né? Ele pode trancar. Mesmo colocando ele, protegendo dentro da máquina, o processo, cada processo de lavagem, ele vai ser também uma agressão à fibra do tecido, tá? Então, esse tipo de tela, esse tipo de produto, quanto mais delicado, mais manual tem que ser o processo, ok? E lembrando também que a lavagem das cortinas não tem necessidade de acontecer tão frequentemente, né? Isso é muito de cada um, mas tem pessoas que lavam, cada 3, 4 meses lavam as cortinas. O que esse consumidor tem que ter em mente? Que cada lavagem é um processo de agressão que vai desgastar o fio do tecido. Então, quanto mais lavar, mais rápido esse tecido vai se desgastar, tá? Por outro lado também, não dá para ficar 2, 3 anos sem lavar uma cortina, porque ela vai encher de poeira, vai encher de mofo e assim por diante, tá? Também é recomendado de vez em quando aspirar com um borrifador bota um pouquinho de amaciante num borrifador com água, borrifa um pouco as cortinas, passa um aspirador, bate elas para tirar o pó, para evitar o acúmulo de pó, né? Então, são pequenos cuidados no dia a dia que a gente tem que ter, tá? E mais esse bate-papo aqui, a gente fez ele porque são dúvidas do nosso dia a dia que os nossos clientes nos trazem bastante, tá? Então, isso que eu estou passando para vocês são coisas que a gente aprende na prática, tá? E também a gente fica à disposição, caso tenha alguma dúvida que não tenha sido esclarecido nesse bate-papo, é só vocês mandar no comentário aí uma sugestão que a gente vai estar respondendo com o maior prazer. Então, pessoal, para continuar recebendo o nosso material, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, curta e compartilhe, ok? Até o próximo vídeo.